Boa noite a todos. Chegamos ao final de mais um congresso. Parabéns, Cristiano, parabéns a toda a equipe do Alta Gestão. E é desafiador estar aqui nessa oportunidade, no final de um congresso, onde tantos passaram, compartilharam conosco seus conhecimentos, suas experiências. E eu prometo a vocês que eu não vou me alongar. Mas o objetivo no final é basicamente uma reflexão. Eu não vou apresentar a vocês ideias, verdades absolutas. Simplesmente eu quero que vocês reflitam o que nós podemos fazer para contribuir. Então, como investir no capital espiritual das corporações? Primeiro, um alerta. Quando nós falamos de capital espiritual, por favor, deixem de lado qualquer relação ou correlação com religiões, dogmas, crenças estruturadas. Capital espiritual não tem uma relação direta com nenhuma religião. Está claro? Como que surgiu o conceito de capital espiritual? Até 2004, o conceito de capital espiritual era utilizado, sim, para relacionar, para trabalhar aspectos relacionados às religiões. Então, algumas das religiões trabalhavam esses conceitos de forma a, muitas vezes, defender que a sua religião era melhor do que as outras, ou as vantagens da sua religião em relação às outras. Ok. Em 2004, um casal de pesquisadores em Oxford, chamado Dan Azoar e Ian Marshall, eles criaram um conceito de capital espiritual que, conforme citado brilhantemente pelo colega José Haddad, saía da caixinha. Era um conceito de espiritual sem estar relacionado a crenças, a religiões, a paradigmas. Mas então, o que eles buscavam? As premissas básicas deles eram que o modelo de capitalismo que até então existe, ou existia há 10 anos atrás, era um modelo fadado ao fracasso, que em poucos anos entraria em crise. Ou seja, o interesse principal do capitalismo que existe é o lucro, o dinheiro, a riqueza material. Nenhum problema quanto isso. Nenhum problema de ter dinheiro. Nenhum problema das empresas gerarem lucro. Será que é só isso? Isso que eles perguntaram. Então, baseado nessa premissa, eles trabalharam um outro conceito, de um capitalismo sustentável. De um capitalismo calcado em conceitos de valores, princípios mais amplos, de motivações mais profundas, mais amplas, que não se relacionassem somente ao interesse de um indivíduo, de um grupo, de uma empresa, de uma sociedade, de uma comunidade, mas sim que informasse, que dissesse sobre o interesse do todo, das pessoas, da comunidade. Então, o capital espiritual, segundo o conceito de sua co-criadora, é a riqueza que extraímos nos nossos valores mais profundos, propósitos fundamentais e motivações mais elevadas. Bonito, lindo. Na teoria,
É bonito? E na prática, como funciona isso? Vamos ver já já. Quando nós falamos de capital espiritual, nós não podemos deixar de falar de inteligência espiritual. Já foi falado aqui que inteligência emocional, inteligência espiritual, conceitos muito interessantes e na prática. Inteligência espiritual são os valores mais profundos, os propósitos mais elevados que norteiam a vida de uma pessoa, de uma corporação, de uma comunidade. A inteligência espiritual, o capital espiritual e a sustentabilidade, esse trinômio indissociável relaciona-se ao bem comum. Então, na era em que nós nos encontramos, a chamada era da consciência, onde se vê, como se nunca se viu no mundo, a busca por autoconhecimento, a busca por informações, a busca por dividir, a busca de contribuir para o outro e para o todo. Vocês acham que inteligência espiritual é algo importante? Sim, né? Então, segundo Dana Zohar, nós precisamos ter uma noção de significado e valores mais profundos. Isso é a inteligência espiritual. E através dessa percepção, dessa noção, nós vamos acumular um tipo de riqueza útil a todos. Úteis ou útil ao bem comum. Útil à grande maioria. Então, aquele modelo de capitalismo que nós vemos hoje, que ainda existe, ele é a riqueza concentrada na mão de poucos e a grande maioria com nada, abaixo da linha da miséria. Agora, onde é que se relacionam esses capitais com essas inteligências? Então, a gente fala de inteligência racional, falamos de inteligência emocional, falamos de inteligência espiritual. Onde que isso se relaciona no nosso dia a dia? Aqui vão alguns exemplos. Capital material está relacionado ou baseado na inteligência lógica, o QI. Conceito criado lá no começo do século XX. Basicamente, trabalha o quê? Qual o conceito de inteligência emocional, de inteligência lógica do QI? São as competências e recursos. O que eu penso, o que eu sei fazer, como fazer, logicamente, como fazer. Isso é o que a nossa sociedade ainda nos mostra, nos ensina. Nas faculdades, isso é ensinado. Mas aí, em meados dos anos 90, Daniel Goleman formatou um conceito de inteligência emocional, onde ele dizia, mais do que a informação técnica, também é importante saber como lidar com essa informação. O que eu vou fazer com ela? Como eu me sinto em relação a esse conteúdo? A inteligência emocional. Também já foi falado, citado, lembrado brilhantemente, que muitas vezes as pessoas nas corporações são contratadas pelos seus conhecimentos técnicos e dispensadas pela falta de inteligência emocional. Não sabia lidar com as adversidades, por exemplo, com as barreiras, com os fracassos, que fazem parte da nossa vida, do nosso aprendizado. Isso é o capital social. E aí, baseado na premissa, no estudo de Dana Zohar e Ian Marshall, eles se basearam e criaram o capital espiritual, que tem como elemento básico a inteligência espiritual calcada no propósito, no significado maior do que norteia a nossa vida. Nossa vida como indivíduos, e a empresa é feita de quê? De indivíduos. Então, no limite, que norteia a jornada de uma empresa, de uma comunidade, de um grupo, a pergunta básica é: quem sou? E eu me arrisco a dizer: quem sou? Para quê que eu sirvo? Para quem eu sirvo? A quem mais ou com quem mais eu posso contribuir? Esse é o conceito da inteligência espiritual. Agora,
Reparem que os 3 balõezinhos, eles não estão separados. Eles devem existir. É importante ter o conhecimento técnico. É importante saber lidar com as emoções. Mas também é importante ter um propósito. É saber para quê. Mais do que o porquê, para que eu faço isso? Qual finalidade? Na medida em que esses 3 conceitos, que esses 3 capitais estiverem juntos, equilibrados na vida de um indivíduo, numa corporação, vai existir o que eles chamaram de capitalismo sustentável. Então, essa teoria é linda. Mais uma vez eu vou perguntar, ok, lindo na teoria, e na prática? Na prática nós temos algumas questões fundamentais. Quando nós falamos no capital econômico, a pergunta que eu, indivíduo, ou nós, corporação, fazemos é: que valor econômico nós estamos criando? O princípio de uma empresa é gerar lucro. O fundamento econômico de uma empresa é gerar lucro. Ok, nada errado. Aí tem o capital intelectual, falamos, o QI, cuja lógica é: quais avanços eu posso trazer para esse mercado, para essa comunidade? Também é louvável. Conhecimento técnico. Depois nós temos o capital social. Começamos a elevar um pouco. Qual a qualidade dos relacionamentos que eu, indivíduo, ou nós, corporação, criamos? Em torno de nós, que imagem que nós temos, que sentimento nós criamos nas pessoas, nas comunidades, nos nossos clientes, no mercado. E, por fim, o capital espiritual. O capital espiritual, como eu disse, é qual o significado da minha vida? Qual o significado desta empresa? Então, falamos nos últimos anos de qualidade total, ISO, em várias empresas. Grande parte de vocês já viram quadros nas paredes com missão, visão, valores. Aí você chega para a pessoa daquela sala, que trabalha naquela sala: qual é a missão da empresa? Está atrás dela. Qual é a missão da empresa? Deve ser missão impossível. Ou pelo menos uma missão incongruente. Aqui prezamos a ética. A empresa é a primeira que não paga o funcionário. Não recolhe o fundo de garantia. Onde está a congruência? Agora, mais uma vez, isso é teoria, né? Capital, capitalismo, inteligências, premissas, historinhas. Ok. E na prática? E no dia a dia? Como é que nós vemos isso? Como desenvolver a inteligência e o capital espiritual? Eu vou trazer para vocês 3 cases. Todos de empresas conhecidas. Todos de empresas que são avaliadas ou foram avaliadas como empresas que valorizam as pessoas e que criaram riqueza através do capital espiritual. Coca-Cola. Falei com o Max, que apresentou ontem aqui, nem ele sabia desse case. A Coca-Cola, todo mundo conhece, uma ampla rede de distribuição no mundo todo. Nos rincões mais remotos existe Coca-Cola. Não tem comida, mas tem Coca-Cola. A Coca-Cola utilizou a sua rede, sua ampla rede de distribuição na África para distribuir medicamento contra a AIDS, gratuitamente. A Coca-Cola utilizou a sua ampla rede de distribuição para, na Índia, distribuir vacina contra pólio. Estamos falando de Índia, estamos falando de África, estamos falando de China, enormes. O que a Coca-Cola ganha com isso? Ela ganha o respeito, ela ganha um sentimento das pessoas que trabalham na empresa. Fala assim: puxa, que legal,
Olha o que a minha empresa fez. Olha o propósito maior dessa empresa. Starbucks. Gostoso o café do Starbucks? O Starbucks paga para os cafeicultores que são seus parceiros 240% acima do preço médio praticado no mercado. A empresa é legal. Ela não é legal. Ela faz isso de uma forma lógica, racional e calculada. Porque ela entende que, pagando mais do que o mercado paga normalmente, ela está investindo na sustentabilidade daquele indivíduo, de sua família, de sua comunidade. Então não é só recuperar o gasto, o investimento, o custo daquele indivíduo. Não. Ela quer dar mais porque ela quer contribuir para que aquelas pessoas cresçam de uma forma sustentável. Além disso, ela investe em escolas, clínicas. O que ela ganha com isso? O respeito. O respeito das comunidades. O respeito dos seus colaboradores. Ela tem um propósito maior. O propósito maior de contribuir para o crescimento das comunidades, das pessoas. A Merck. A Merck há 20 anos já era o gigante da indústria farmacêutica que é hoje. Eles identificaram que em algumas áreas da América do Sul, da África, pessoas estavam sendo acometidas de uma doença chamada cegueira do rio, que era transmitida por um mosquito. Áreas pobres. Eles investiram 250 milhões de dólares no desenvolvimento de vacinas, na fabricação de vacinas e na distribuição dessas vacinas gratuitamente. Ah, mas eles faturam bilhões. Poderiam não fazer nada. Como muitos não fazem. O que os move nessa direção? O que os move a investir? E sabemos, como executivos que somos, da pressão que nos é imposta diariamente para o resultado por bottom line. Tomaram a decisão de investir 250 milhões de dólares. Atendem a 15 milhões de pessoas em 16 países. Muitos países que, como a gente diz na política, não dão voto. Não dão voto, não vão contribuir. Mas eles fazem isso porque isso está alinhado à missão deles, à real missão deles, ao real propósito deles, de levar a saúde, de contribuir para a saúde e o crescimento das pessoas e das comunidades. Aqui tem algumas empresas. Volvo, McDonald's, Nossa Natura, Motorola, Shell, algumas das empresas que têm um propósito mais amplo. Algumas das empresas que investem nas comunidades, não buscando reduzir a criminalidade perto dela, preocupado com a segurança dos seus funcionários. Não é isso. Não é um remédio. Elas fazem, elas investem, porque elas creem profundamente que, se pode ser bom para elas, pode ser bom para os outros também. E eles vão contribuir, eles vão dividir um pouquinho. Agora, como mudar e onde investir para o desenvolvimento desse capital espiritual nas corporações? A gente pode começar trabalhando na inteligência emocional, na inteligência espiritual dos indivíduos que compõem a organização. Aqui vão algumas das premissas, alguns dos indicadores da inteligência espiritual. Reparem, vários deles, o nome pode mudar, mas o conceito, 80% deles foram tratados aqui pelos palestrantes. Autopercepção, eu profundo, autoconhecimento, alguém falou de autoconhecimento. Isso é uma nuance da inteligência espiritual. Condução por visão e valores mais profundos. I have a dream. Martin Luther King, em 63, nesse célebre discurso, ele era movido por valores de igualdade racial, valores profundos, maiores do que ele.
Uso positivo da adversidade. Nós, coaches, trabalhamos muito com o desenvolvimento da resiliência. É isso. Psicologia positiva, é isso. O que eu posso aprender com aquele fracasso, com aquela derrota? Como que eu posso me fortalecer? Holismo, falamos aqui de senso de pertencimento. É isso. Eu sou parte de um todo. Eu contribuo para o todo. Eu tenho a minha participação no todo. Eu pertenço a esse todo. Celebração da diversidade. E não porque as leis dizem que as empresas têm que ter um percentual de colaboradores portadores de necessidades especiais. Porque as faculdades dizem que um percentual tem que ser desta cor ou daquela cor. Não porque existe um dia da consciência cor de abóbora. Porque nós somos movidos pelos valores mais profundos. Independência de campo. As minhas convicções são tão profundas, estão aliadas e congruentes com o significado, com os meus propósitos, de forma tão íntima, que eu não me permito, não é ser cabeça dura, mas eu não me permito mudar sem uma lógica. Gandhi, certa vez, disse, ele havia se juntado com o seu grupo, estavam indo em direção ao Palácio do Governo para uma manifestação. No meio do caminho, Gandhi para e fala assim, não, vamos voltar. Aquele grupo enorme atrás dele, diz, mas, mestre, o que é isso? Vamos voltar. Não pode, está errado. Preste atenção. O meu compromisso é com a coerência. O meu compromisso é com o que eu acho certo. Mesmo que eu tenha que dizer, em algum momento, que eu errei. Tendência a perguntar o porquê, as perguntas que nós fazemos. Para que eu estou aqui? Qual é o meu papel? Qual é a minha missão? Eu, indivíduo, eu, empresa. Como que eu posso contribuir para os outros? Capacidade de reestruturar. O problema está ali, dá um passo atrás, olha por uma outra perspectiva. O aprendizado é assim. Espontaneidade. Nunca se falou tanto de estado de presença. Ontem foi ontem. Posso aprender com ontem. E o amanhã não existe. É o hoje. Eu tenho que agir no hoje para que meu amanhã seja melhor. Mas eu tenho que agir hoje. É o estado de presença. Sentido de vocação. Eu estou aqui por um motivo. A contribuir com o todo. A contribuir com todos. A contribuir para o bem comum. Humildade. Eu tenho um papel no todo. Assim como ela. Assim como ele. Então, o papel dele, dela e o meu são igualmente importantes. Compaixão, foi falado aqui. É isso, é estar ligado ao outro. É uma empatia verdadeira. Ligar-se, respeitar o sentimento do outro. Então, esses 10, 12 tópicos sobre inteligência espiritual, nada mais são do que uma estruturação do conceito desenvolvido por aquele casal, da Nazuai e a Marshall. Cada um, eu sugiro, visite esses conceitos. Eu não sou o dono da verdade, nem eles. Mas visitem, revisitem. Se autoconheçam, busquem esse conhecimento aonde que cada um de nós se enquadra, em que nível e aonde nós podemos melhorar. Há 3 ou 4 apresentações atrás, o rapaz mostrou um slide com algumas fotos, né? Falei, poxa, me plagiou, né? Na verdade, eu que estou plagiando ele. Exemplos de pessoas com um grau altíssimo de inteligência espiritual. Pessoas que souberam utilizar a sua inteligência espiritual para obter riqueza espiritual.
Espiritual não tem nada a ver com religião. São algumas pessoas de nossa história, antiga ou mais recente, cujos interesses eram maiores do que os seus interesses pessoais. Na verdade, os seus interesses pessoais se misturavam aos interesses coletivos. Onde esses buscavam não o que era melhor para si, mas em contribuir para os outros. E no mundo corporativo? Não existe mágica. É um processo, é uma evolução. Começamos do básico. Tem a sobrevivência, é fazer dinheiro. A empresa abriu, a empresa tem que gerar lucro para continuar funcionando. É isso. Depois o relacionamento interno, eu tenho que criar uma rede de comunicação interna para motivar as pessoas, para as pessoas continuarem trabalhando comigo nessa empresa. Você desenvolve a autoestima individual e coletiva. Nesse ponto ocorre a transformação. É o ponto de inflexão. Se desse momento as pessoas que compõem uma empresa não estiverem conscientes do seu papel e o papel da empresa, cai. Se elas estiverem minimamente conscientes e comprometidas, o ponto de inflexão, volta a crescer. E aí há uma coesão interna, há um comprometimento interno, há um comprometimento externo da empresa com a comunidade, voltado ao bem comum. E o ápice é a empresa que serve. Já falamos sobre líderes, servidores, é isso. São pessoas que estão ali para servir. O que fizeram aqueles outros, essas cinco figuras mostradas anteriormente? Servir ao outro, mais do que a eles. Eles foram instrumentos para servir aos outros. O que aquelas outras empresas citadas fizeram? Contribuíram? Talvez não estejam no servir, mas estão numa coesão externa. É um processo de evolução. Todos nós estamos num processo de evolução. Então, nesse breve tempo, mais do que dizer inteligência espiritual, capital espiritual, inteligência emocional, tudo isso é bonito, bacana, tudo é teoria. O que eu gostaria que vocês levassem são 3 termos. Bem comum. Valores fundamentais. E propósito maior. Essas 3 palavras, ou esses 3 tópicos, são o cerne, são a essência da inteligência espiritual e do capital espiritual. Todas as empresas citadas, todas as pessoas mostradas, todas elas tinham em comum o foco no bem comum, eram munidas de valores fundamentais fortes. E todas tinham um propósito maior para as suas vidas. Mais uma vez, inclusive as empresas. Então, eu quero uma reflexão rápida. E não acredito particularmente no acaso. Nós havíamos planejado fazer um congresso com uma série de palestrantes, temas diversos, de forma a contribuir com cada um de nós. E não é acaso que essa tenha sido a última palestra. Porque falamos sobre inteligência emocional, falamos sobre lideranças, falamos sobre felicidade interna bruta. Perdão. Felicidade interna bruta. Falamos de motivações. Falamos de o que nos move. Reparem que a cada ano que passa, as pessoas mais falam sobre o todo, sobre propósitos, sobre algo mais importante do que nós, individualmente, e sim na coletividade.
A cada ano, congressos como esse, acontecem vários. Do ano para cá para esse, eu percebi um incremento no número de palestrantes abordando outros temas, talvez não técnicos. Porque o técnico está aí, a própria internet, né, facilita, as escolas estão aí, a divulgação de conhecimentos está aí. Mas e o algo mais? É uma conscientização, por isso nós estamos na era da consciência. Então reflitam sobre o papel de vocês, individualmente, para vocês, nas famílias, nas comunidades, nas corporações. As corporações só vão realmente mudar se nós mudarmos, porque somos nós que fazemos as corporações. Faz sentido? Faz, né? Queria deixar uma frase para reflexão. Todos os caminhos levam ao centro e dele partem. O centro é a essência. O que de mais profundo e puro há nas pessoas e corporações. E uma vez em contato com ele, o potencial é infinito. Se cada um de nós se conectar à essência, ao nosso centro, ao nosso cerne, o nosso potencial é infinito. Fazemos parte de corporações, as corporações seguem a mesma lógica. Então, meu muito obrigado a vocês. Desculpe se eu me estendi um pouco mais. Muito obrigado. Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado, Alto Gestão.